Leitura do dia 17 de outubro. Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, do versículo 13 ao versículo 20. Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 23. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição, porque Moisés disse: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: Aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouvi-me, vós todos, e compreendei. Não há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo
o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 30. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Ciro-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: Por esta palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a sua filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, do versículo 29 ao versículo 31. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel.
Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, do versículo 31 ao versículo 37. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galiléia pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe o proibia, tanto mais o divulgavam. E, admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, do versículo 32 ao versículo 38. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: Donde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 9. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: Donde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículo 39. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 4. E, chegando os fariseus e os saduceus para o tentarem,
pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, do versículo 10 ao versículo 12. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, do versículo 5 ao versículo 12. E passando seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Amém. Você ouviu a leitura do dia 17 de outubro. Na próxima gravação, você estará ouvindo a leitura do dia 18 de outubro. Se você desejar, e eu espero que sim, continue ouvindo a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldini. Que as bênçãos de Deus permaneçam sobre a sua vida durante toda a sua existência, sobre a sua vida, sobre a sua família. E eu sempre digo, enquanto nós estamos vivendo neste mundo, nós temos aflições, tribulações, choramos, rimos, sentimos alegria, tristeza, mas nós também temos sonhos, projetos, objetivos não alcançados ainda. E eu quero profetizar em sua vida, no nome santo de Jesus Cristo, que todo bom projeto, todo bom sonho e objetivo em sua vida, porque nem sempre nós temos bons pensamentos. Existe um lado mal no homem que, se ele não se converter, ele também tem maus desejos. Mas eu desejo a você que Deus realize em sua vida, e com certeza que Deus só vai realizar, Ele só vai atender, Ele só vai completar em sua vida tudo que for de bom para você e para a sua família, para o seu ministério, para a sua profissão, os seus estudos, enfim. Eu quero desejar que você que está ouvindo agora este vídeo seja uma pessoa
abençoada, uma pessoa vitoriosa, uma pessoa de fé, uma pessoa dinâmica, uma pessoa de coragem, uma pessoa que não desanime diante das circunstâncias, ainda que estas circunstâncias lhe pareçam tão difíceis, como se estivesse à sua frente um mar vermelho. Eu quero dizer para você que para Deus não existe impossível. Eu não pensava que hoje, com a minha idade, com 68 anos, 2 horas e 23 minutos da madrugada, eu estaria gravando a Bíblia na internet. Mas Deus assim tem permitido, Ele tem me concedido saúde e este privilégio que eu faço na minha casa, e com certeza muitos estão ouvindo a leitura da Bíblia. Uns acreditam, outros não, mas eu peço a você, não deixe que a incredulidade, que a dúvida entre no seu coração. O Senhor Jesus disse para Tomé: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Tomé só creu quando viu as marcas dos pregos nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Mas nós cremos pela fé que ele foi crucificado e derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Deus te